E aí, Virgem, seja bem-vindo à sua leitura semanal. Eu sou a Sara, esse é o canal Alquimia Tarô. Vamos a uma mensagem intuitiva coletiva. Por favor, pega só os fragmentos ou a parte que te ajudar, tá? Às vezes não é toda a mensagem. Vê teus signos fortes do mapa. A playlist tem vários vídeos. O tema é aberto, porque é a mensagem que precisa chegar e eu vou entregar, tá? Primeiro, Virgem, me conta como é que estão as coisas aí. O que é mais importante para eu saber nesse momento? Segurança básica, chakra raiz. Mais uma. Júbilo. Virgem mais envolvido com as questões de segurança básica, né? Curando algumas coisas. Talvez você esteja voltando essa semana em coisas que te trazem medos fundamentais, assim, sabe? Medo de ficar sozinho, medo de abandono, medo de falta de recursos, de não ter o suficiente para resolver as coisas da sua vida. Provavelmente não. A energia dessa mensagem, para quem se conectar com ela, obviamente, fala desse lugar onde a gente lida com esses medos básicos, fundamentais. Então, envolve também as emoções. Às vezes, momentos em que a gente discute e sente raiva, e sente indignação, a gente fica um pouco mais intransigente, impaciente, mas principalmente os medos, tá? Que mais? Por que essa mensagem está começando assim? 8 de paus, porque vai te dar impulso. Porque eu tô me conectando com alguém aqui que sabe sair desse lugar. Por exemplo, uma situação acontece na minha família, com meus filhos, com meu companheiro, não sei, só um exemplo, tá? Que me dá aquele vazio, assim, sabe? Nossa, essa pessoa não me valoriza, né? Parece que eu não tenho valor aqui. Mas você já sentiu já teve essa impressão de não se sentir valorizado? E aí, naquele momento, você fala assim, mas sabe o quê? Não precisa me valorizar, eu me valorizo, deixa. E aí, o Virgem vai fazer as suas coisas. E essa semana, provavelmente isso aqui volta para você testar se isso aqui, se você sabe fazer. Quando da valorização é um exemplo, tá? Ou quando alguém me rejeita, eu falo e parece que a pessoa não me ouviu. Tô numa reunião e parece que me ignoraram. Aquilo desperta um medo, uma coisa fundamental. Tô falando de emoções agora, tá? Só como exemplo. E aí, talvez isso aqui volte a acontecer essa semana. E, em geral, é num nível um pouquinho mais, aperta um pouquinho mais no escala, sabe? Cada vez que vem, né? Porque é para limpar mais uma camada daquilo, né? Que para mim dói como uma rejeição ou dói como uma desvalorização, né? Ou como medo de ser abandonada, de não ser importante para a equipe, para a família. Então, cada vez aperta um pouquinho mais o calo. Mas por quê? Porque a gente aproveite aquilo como um trampolim e diga de novo, não tem problema. Eu sei do meu valor. Não tem problema, eu não tô aqui cuidando da minha família pelo elogio. É sem em troca. Eu não tô negociando. Eu tô entregando. No trabalho, da mesma forma, não ouviram a minha opinião, não tem problema. Talvez realmente ela não seja relevante para isso nesse momento. Mas eu sei o valor disso.
da minha experiência, das minhas visões, das minhas ideias, da minha entrega. Eu sei, tá? 8 de paus usa aquele gatilho de medo como um trampolim. Eu fico rindo, desculpa, Virgem, mas é porque eu fico vendo cenas. É muito engraçado. A minha leitura de tarô, ela vem com muitas cenas, muita imagem assim do campo, tá? Tá. O que mais que a gente tem pra Virgem? E é muito legal a energia, sabe? É um dar-se conta aqui, né? Nossa, mas eu tô com medo de não ter recurso. Por tudo que eu já passei, o tanto que eu já superei. E vai te levar para um estado de alegria, assim, ó, de êxtase, de júbilo. É uma comunhão com a vida daí, né? Depois que a gente percebe o que é maior do que esses medos fundamentais, né? De sermos humanos. Espero que essa leitura não ficou tão filosófica. Tá. O que mais que a gente tem para falar para Virgem? E se esse impasse essa semana envolver um posicionamento seu, você tomar uma decisão, vou para esse lado, vou para aquele lado, apoio essa pessoa, não apoio. Então o tarot tá falando que essa energia que te impulsiona a partir mesmo de um medo se reforça quando você dá a sua decisão numa situação de dúvida. 2 propostas de trabalho. E com medo ainda, né? Com medo de não ter valorização. É só um exemplo. Aí você pensa, supera esse desejo de que me validem, de que te validem, e você escolhe para onde você vai. Sem esse critério, onde é que vão me valorizar mais? Não tô falando de valores, né? Aí você vai considerar todos os detalhes, óbvio, né, Virgem? Eu sei que você faz isso muito bem, organiza essas questões. Mas é sobre... Eu não vou esperar que tomem a decisão por mim, não vou deixar na mão do outro o meu valor. Eu digo o meu valor, porque ninguém melhor do que eu sabe o que eu sou capaz de fazer, ser, entregar. Tá? Então, para muitos é possível que justamente essa situação de impasse, e agora, para onde eu vou? Vou deixar o outro decidir? Não vai. Quer dizer, vai, né? Você faz o que você quiser. Mas a mesa tá falando, se você assume a responsabilidade, inclusive das consequências, lógico, então você ganha de presente essa comunhão com Deus. Eu tô crescendo, eu tô confiando. O chakra básico, lembra? Aquilo que a gente tem medo que falte, mas em comunhão com a vida eu sei que não vai faltar. Eu sei espiritualmente, tá? Tô falando do nosso campo espiritual. Em comunhão com a vida, eu sei que as minhas necessidades fundamentais serão atendidas, são atendidas através das pessoas também, mas especialmente através de mim, do que eu sou, do que eu faço. Uma escolha, a tomada de uma decisão que você vai querer sim deixar para alguém fazer para você, vai te fazer atravessar definitivamente esse medo, tá? Se é um medo aqui de rejeição, de valor, de não ter força para ter recurso, seja lá o medo que for, para cada um vai ser diferente. No momento em que você se responsabiliza, toma a decisão, se posiciona e escolhe e assume as consequências, você vai para um outro patamar. É isso essa semana, tá?
conselho final para Virgem. Uau! Essa escolha vai te lançar. Tem gente aqui que vai mudar de vida por causa dessa escolha, tá? Mudar de vida, mudar de casa, mudar de relacionamento, mudar de emprego, mudar de cidade, mudar de país. E eu vou falar mais uma vez, porque é o teor dessa mensagem. Salva essa mensagem se você sente que tá ressoando. E a gente sente, nosso corpo, ele faz uma previsão, sabe? Sozinho, você tá aí me ouvindo, você tem um pressentimento. É muito interessante, tá? Então, se teu corpo tá te falando isso, pode ser que não, mas se estiver, acredite, isso aqui está acontecendo para te lançar para um outro lugar muito diferente, mas que é destinado à Roda da Fortuna. Fala do nome, o tema da Roda da Fortuna é alinhamento do caminho dessa criatura, né? Eu tô falando você imagina, né? Roda da Fortuna na minha vida, é a vida dizendo assim, criatura, vai por aqui. Tu tava indo para lá, lá não era. Aqui. Aí acontece um evento, uma perda de emprego, às vezes um ganho de uma coisa, uma herança, é bom ou mal, tá? Um golpe de sorte ou de azar, a gente diz, né? Que te coloca, na verdade, a função da roda é te colocar de volta no teu caminho de alma. Então, observa essa semana, tá? Que escolha é essa? E se der medo, mais sinal ainda de que é uma grande mudança num porvir. Vai ter consequências? Certamente. Vida de adulto. Um grande abraço, Virgem. Espero que as coisas girem da melhor forma possível, tá? Um grande abraço. Tchau, tchau.